Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo no meu canal e a todos que estão entrando agora. Peço a vocês que se inscrevam, deixem seu like, seu comentário e a todos que estão aqui também que deixem seu comentário, seu like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito. Hoje é domingo e estou lendo esse livro já faz 2 semanas, né, que eu gravo aqui, mas eu leio desde janeiro, do início do ano, e para todos os dias tem uma reflexão. Esse livro eu comprei lá em Aparecida do Norte, e todos os dias tem uma reflexão bíblica tirada da Bíblia. E como vocês sabem, as palavras bíblicas têm poder, que são os ensinamentos, né, que Deus deixou para nós aqui na Terra, para todas as pessoas, para nós e para as futuras gerações. E baseadas nas palavras da Bíblia, que nós vivemos, né. E hoje eu vou fazer a leitura de hoje, vou tentar resumir, porque, a leitura é mais longa, né, do que na leitura da semana, e nós precisamos sempre das palavras de Deus para nós viver, né, a nossa vida, para nós construir a nossa vida. E vamos lá galera, a leitura de hoje. Domingo, vou resumir bem aqui. Evangelho segundo Lucas. 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus, em pessoa, aproximou-se e foi caminhando com eles. Mas, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia para mais longe, mas insistiram com ele, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba. Ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de partir, deu a eles. Neste momento, os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. No momento em que Deus repartiu o pão com os discípulos, eles reconheceram que aquele homem que os acompanhavam era Jesus. Disseram então um ao outro: Não é verdade que nosso coração ardia em nós quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Galera, os 2 homens que iam caminhando na estrada, de repente Jesus apareceu. E eles não reconheceram. Pensavam que era uma pessoa normal, igual eles, né. E depois quando ajudaram Jesus, oferecendo que ficasse ali com ele, que já tinha anoitecido, Jesus, repartiu pão com eles. E naquele momento eles reconheceram que eram Jesus. Então isso quer dizer que talvez eles pensavam que fosse Jesus aquele homem, e não acreditava, e naquele momento acreditou por causa da fé deles, né. Meditação. O terceiro domingo de Páscoa nos traz o episódio dos discípulos de Emaús, domingo passado. Domingo passado o evangelho tratou da incredibilidade de Tomé, né, que Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado depois que ele morreu. Ele só acreditou, ele falava que só acreditava se tocasse nele ou nos pregos, ou na mão dele, né? Se tocasse no peito dele, se tocasse nele, aí ele acreditava. Aí Jesus apareceu para ele, né, depois, e ele acreditou. Daí ele acreditou, mas ele era um homem de fé, né? E aqui, nestes, são os discípulos de Emaús, que têm lá suas dúvidas de fé, que esses discípulos têm dúvidas de sua fé, né? Mas Jesus ressuscitado,
está ao lado deles, refazendo o coração de cada um. Aqueles pobres discípulos, então, desiludidos, caminhando por uma estrada sem pavimentação, quase sem rumo, mas Jesus os alcança e se põe ao lado deles. Aí já está um belo ensinamento para nós. Jesus sempre se põe ao lado de quem caminha, mesmo que haja dúvidas. Ele se põe ao lado de quem está à margem para trazê-los de volta ao sublime convívio humano. Então, gente, esse livro aqui, ou esse livro não, esse texto de hoje, essa leitura que inclusive os padres vão falar nos evangelhos hoje, né, domingo, diz a respeito de nossa fé, né, que nós temos que acreditar que Jesus está conosco em todos os momentos. Os dois homens, né, nesse contexto, eles caminhavam junto, sem rumo, sem direção, não sabiam para onde iam, né? E Jesus os encontrou, foi para junto deles e os encaminhou, né? Encaminhou, e daí, com as palavras, os ensinamentos de Jesus, eles encontraram um rumo na vida deles, desse pessoal, né? E igualmente é nós às vezes caminhamos sem rumo, né? E quando buscamos Jesus, ou não sabemos que Jesus já está conosco, né? Porque Jesus está conosco sempre. Deus nos mostra um caminho, uma luz, uma direção. E a partir desse momento nós aprendemos, nós sabemos para onde nós vamos, né? Aí igualmente é a nossa vida com todo mundo, por mais que você esteja muito feliz ou triste, às vezes você perde a direção. E Deus, só Deus nos dá essa direção. E essa é a palavra de hoje, galera. E muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Todos os domingos eu venho, né? Vou tentar também na semana, mas é muito bom falar de Deus, ouvir as palavras de Deus e saber que está com Deus, né? Obrigado a todos e fiquem com Deus. Até o próximo, galera.